É tempo de tratarmos de perto deste incomparável imperador e contemplarmos sua beleza intelectual e moral e a influência salutar que exerceu sobre o povo brasileiro. A instrução sólida que Dom Pedro II recebera e contemplara com seus próprios esforços o ensinara a avaliar o preço do saber para o homem e seu imenso valor para um povo. Assim, a instrução pública foi objeto de seus cuidados e constantes preocupações. Escolas primárias, ensino secundário, estabelecimentos científicos, sociedades de cultura foram sucessivamente fundados e organizados sob os auspícios do sábio imperador. Entre as graves preocupações de Dom Pedro II durante quase meio século de reinado, um dos assuntos que sempre mereceram sua particular atenção foi o desenvolvimento da instrução pública, que ele encontrou imperfeita e mal esboçada quando em 1840 assumiu as rédeas do governo, e que conseguiu melhorar notavelmente com o auxílio de alguns de seus ministros mais devotados a esta nobre causa. Dom Pedro II tinha tanto interesse pelas escolas e pela educação das crianças que repetia com frequência: se não fosse imperador, desejaria ser professor. Não conheço missão maior e mais nobre que a de dirigir as inteligências jovens e preparar os homens do futuro. Dom Pedro II, além de carismático estadista, revelou-se um mecenas da produção artística e literária no Brasil. O bolsinho do imperador patrocinou diversos literatos, artistas e profissionais de vários ramos da ciência, no intuito de favorecer uma fundamentação e autonomia cultural. Para o jovem monarca, a unificação territorial do império podia ser insuflada pela unicidade cultural, já que a carência de uma identidade verdadeiramente nacional poderia resultar, a médio ou longo prazo, em agente de divisão interna ou de enfraquecimento das instituições do governo, o que repercutiu na necessidade de se adotar uma produção artística de temática autóctone que realçasse as potencialidades naturais do país, o índio como habitante genuíno e elemento da brasilidade, e os temas históricos nacionais. Aos 20 anos, Dom Pedro II começou um ofício que desempenharia pelo resto da vida: inspetor-geral da educação no Império. Presidia a mesa de examinadores e às vezes perguntava também. Embaraçava os alunos e espicaçava os professores com a sua proverbial memória e a sua erudição. Dizia que o ensino devia elevar-se e dava o exemplo, fiscalizando com uma tenacidade inigualável. Insistia para que moralizasse a instrução e não confiava nas informações oficiais, mas ajuizava com os próprios olhos. Aos 29 anos, acabara por criar no Brasil um verdadeiro mecenato, que atinge todos os ramos da atividade literária, artística e científica. Joaquim Manuel de Macedo, José de Alencar, Gonçalves Dias, Gonçalves de Magalhães, Varnhagen, entre outros, se encarregaram de elevar o nível intelectual do país, estimulados pela atenção que o soberano dedicava às coisas literárias. Pintores, músicos e escritores encontram apoio e auxílio que chegam por intermédio de viagens de estudos, de encomendas de obras, enfim, por todas as formas de que o imperador podia dispor. Lendo todos os jornais da capital e das províncias, tendo à sua disposição funcionários que assinalavam os artigos que podiam interessá-lo, não somente os que se referiam à política, mas também às artes e às letras. O imperador desejava ter dinheiro apenas para fundar escolas, para a compra de livros, de objetos de artes, de quadros ou para financiar aqueles que ele julgava dignos de apoio. Dom Pedro II auxilia os artistas em suas realizações. Estimula com o dinheiro do próprio bolso os estudos de Pedro Américo Gonçalves Dias e Carlos Gomes na Europa. Inclusive, os estudos do Marechal Deodoro foram bancados pelo imperador. Durante todo o segundo reinado, Dom Pedro II sustentou 151 alunos, dos quais 41 foram estudar no exterior. 2 deles eram mulheres, sendo uma delas a primeira médica brasileira, Maria Augusta Generoso Estrela. Desses 151 alunos, 41 foram estudar no exterior, 65 eram do ensino básico e médio, dos quais 15 eram mulheres. Dom Pedro II não só pagava os estudos deles, como também os ajudava com os livros, enxoval e viagens. Em contrapartida, Dom Pedro II avaliava suas notas a cada 3 meses, e impunha a condição deles retornarem ao Brasil no final dos estudos.
Ferdinand Wolff avaliou o interesse do imperador pelas artes. Dom Pedro não se contenta em amar e proteger as ciências e as artes, de reunir em sua corte sábios e artistas, de os favorecer. Não faz das ciências, das artes e das letras um pedestal de sua ambição. Ele as ama por elas mesmas e conhece muitos dos seus ramos ele próprio. Foi talvez o único que teve essa elevada e desinteressada preocupação pelas artes, letras e ciências. Assis de Chateaubriand comentou a respeito de Dom Pedro II, malgrado o lamentável espetáculo de incapacidade da vida pública do Brasil. Ele criou um ambiente de ordem política que era, em larga parte, uma transposição e uma projeção da sua personalidade vigorosa. A obra mais interessante do imperador consistiu na formação das elites no Brasil. Elites políticas, elites literárias, elites artísticas. Ele se preocupava da criação de todas elas, e com uma sabedoria doce, insinuante e sagaz. Terminada a guerra contra o Paraguai, quis a gratidão nacional levantar ao imperador uma estátua equestre, que chegou a ser modelada em gesso. Abriu-se para isso uma grande subscrição. Quando a iniciativa chegou ao seu conhecimento, Dom Pedro recomendou em carta ao presidente do Conselho de Ministros que só empregassem seus esforços na aquisição do dinheiro necessário para a construção de edifícios apropriados ao ensino das escolas primárias e para o melhoramento material de outros estabelecimentos de instrução pública. Não queria que a sua figura fosse perpetuada em mármore ou bronze, mas em 4 edifícios consagrados à instrução popular, e concluía a carta. Todos os ministros passados e os atuais sabem bem o que eu penso sobre a instrução pública. De há muito venho dizendo que se deve cuidar dela muito seriamente, e que nada me seria mais agradável agora que se fez triunfar a causa da dignidade nacional do que ver a nova era de paz e de prosperidade começar por um ato de iniciativa do Brasil em proveito da educação do povo. Foram assim edificadas as escolas do Largo do Machado, da Rua Senador Correia, da Praça 11 de Junho e da Rua da Harmonia, no Rio de Janeiro. Na capital do Império, a instrução primária, secundária e superior dependiam do governo. Nas províncias, as assembleias provinciais criadas pelo Ato Adicional de 1834 faziam as leis sobre a instrução primária e secundária. A instrução superior em todo o Império estava a cargo do governo central. Em 1857, o Brasil possuía apenas 2.595 escolas públicas primárias, com 70 mil alunos. Em 1860, o número de escolas sobe para 3.516, com mais de 115 mil alunos. Em 1886, havia 6.605 escolas públicas com 213.670 alunos. E em 1889, são 300 mil alunos frequentando 7.500 escolas públicas para o ensino primário. Para o ensino secundário, além dos estabelecimentos particulares, havia no Rio o Colégio Imperial Dom Pedro II e liceus nas províncias. Para o ensino superior e técnico, havia em São Paulo e em Recife faculdades de Direito. No Rio e na Bahia existiam faculdades de Medicina, e nessas duas últimas cidades e em Ouro Preto haviam escolas de farmácia. No Rio tinha a Escola Politécnica e em Ouro Preto escolas de Minas. No Rio, em Porto Alegre e em Fortaleza existiam escolas militares, além de colégios preparatórios. No Rio tinha o Colégio Naval, escolas de marinha e escola superior de guerra. No Rio, Bahia, Recife e São Paulo existiam liceus de artes e ofício. No Rio tinha Academia de Belas Artes, Conservatório de Música, Instituto de Surdos Mudos e Instituto dos Jovens Cegos. No Rio e em diversas províncias existiam institutos agrícolas. E nas províncias existiam muitas estações agronômicas e escolas agrícolas. Havia no Brasil muitas escolas normais, uma no Rio, 2 na Bahia, sendo uma para professores e uma nas principais capitais de províncias. Para o ensino religioso católico havia 19 seminários. Na última fala do trono, na abertura dos trabalhos legislativos de 3 de maio de 1889, nela Dom Pedro II pediu aos deputados e senadores que aprovassem a criação daquelas que seriam as primeiras universidades do Império.
Entre as exigências da instrução pública, sobressai a criação de escolas técnicas adaptadas às condições e conveniências locais, a de 2 universidades, uma ao sul e outra ao norte do Império, para centros de organismos científicos e proveitosa emulação, donde partirá o impulso vigoroso e harmônico de que tanto carece o ensino, assim como a de faculdades de ciências e letras, que apropriadas às províncias se vinculariam ao sistema universitário, assentando tudo livre e firmemente na instrução primária e secundária. Os parlamentares não tiveram tempo de aprovar as universidades que o imperador tanto queria. 6 meses depois, a monarquia seria derrubada com o golpe republicano de 15 de novembro. A primeira universidade do Brasil, a Federal do Paraná, só seria criada em 1912, mais de 20 anos depois. Na astronomia, existia no Rio um observatório astronômico, que publicava um anuário e anais em que apareceram observações de astrônomos brasileiros sobre a passagem de Vênus feita em São Tomás e no Estreito de Magalhães, em 1882. Havia igualmente no Rio um departamento central de meteorologia, um posto hidrográfico, muitas bibliotecas, entre as quais a Biblioteca Nacional, que na época tinha 171 mil volumes, 8 mil manuscritos e 30 mil estampas, que publicava anais. Existiam museus, entre os quais é preciso citar o Museu Nacional do Rio, dirigido pelo sábio conselheiro Ladislau Neto, que publicava arquivos onde se encontram importantes estudos de história natural e de etnografia. Havia também o Museu Escolar. Entre as sociedades científicas, existia o Instituto Histórico, Geográfico e Etnográfico do Brasil, a Sociedade de Geografia, presidida pelo primeiro-ministro Marquês de Paranaguá, a Academia Imperial de Medicina, o Instituto da Ordem dos Advogados, o Instituto Politécnico, presidido por Sua Alteza Real o Conde D, uma Sociedade para a Propagação das Belas Artes, presidida pelo conselheiro João Alfredo, e muitas sociedades para a propagação da instrução pública. Numa palavra, todos os estabelecimentos de educação que a França possuía no século XIX existiam no Brasil, e era uma coisa lisonjeira para a língua francesa, sobretudo em livros escritos em nossa língua que se estudava no Brasil. Nas escolas públicas, como aconteciam na França, as crianças de todas as religiões são admitidas por espírito de tolerância e liberdade, e que o ensino religioso é deixado aos cuidados da família e dos sacerdotes da religião em que nasceram. Note-se que no Brasil haviam poucos colégios pertencentes a corporações religiosas, e além disso, embora a religião católica era do Estado, todas as religiões são professadas livremente. O clericalismo não existia, mesmo de nome, nesse país cujo espírito era essencialmente liberal.